sobre a greve na UFG e agora nós vamos ter um bate-papo para falar um pouco sobre a greve estudantil. No dia 11 de agosto foi declarada a greve estudantil e nós trouxemos alguns alunos da Regional Goiás e da Regional Catalão em Goiânia para falar um pouco sobre esse assunto. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar uma boa tarde. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem e dissessem de qual regional vocês são. Tudo bem? Meu nome é Sara, eu sou da Faculdade de Enfermagem, do Centro Acadêmico da mesma unidade, e sou da Regional Goiânia. Meu nome é Camila, eu sou da Regional Goiânia, sou diretora de gestão crítica do Centro Acadêmico de Biologia. Meu nome é Lincoln, também sou da Regional Goiânia e faço parte do curso de fluidez entre o UFG e do Centro Acadêmico de Letras. Meu nome é Ana Caroline, eu faço parte do Diretório Central dos Estudantes e sou estudante de Direito na Regional Goiás. Meu nome é Murilo, eu sou da Regional Catalã, estudante de Educação Física e militante da Executiva. Meu nome é Cristina, eu sou estudante de nutrição, construo o Centro Acadêmico Ana Barreto, aqui na Regional Goiânia, e a Executiva Nacional dos Estudantes de Nutrição. Ok, novamente sejam bem-vindos. Então, para a gente começar a falar sobre a greve estudantil, eu queria que vocês explicassem, assim, de forma didática, para as pessoas que estão nos assistindo entender melhor, por que os técnicos administrativos já estão de greve, os professores também, por que se deu a greve estudantil? O que aconteceu para que nós chegássemos a essa situação, né, que estamos enfrentando agora? Bom, quando se fala em greve estudantil, a gente pensa também que o estudante está sendo atingido, de certa forma, com os cortes que aconteceram na educação nesse ano. E a parcela que é maior atingida dentro da universidade com esses cortes é a parcela da universidade que precisa da assistência estudantil. E essa parcela tem cor, tem gênero, é o pessoal que está entrando agora, que é da periferia, são os quilombolas, são os negros, e são os estudantes que estão vindo de outros estados para conseguir manter dentro da universidade. E é claro que não é só assistência estudantil, mas a assistência estudantil está sempre um dos primeiros eixos assim, para levantar a greve estudantil. Se eu não me engano, todos nós somos do comando de greve aqui da UFG. A gente está construindo esse comando. E é muito engraçado quando você conversa com outros estudantes que ainda não entendem do porquê existe uma greve estudantil. Muitos estudantes ainda perguntam se é possível uma greve estudantil, porque para eles uma greve estudantil é algo meio que utópico. E a gente está aqui para provar que a greve estudantil é possível e que a greve estudantil não é uma continuação de uma férias. Sabe? A greve ela tem que ser contínua e construída a partir da união dos estudantes mesmo, em conjunto para melhorias dentro da universidade, não só na assistência, mas também em outros campos. Assim. Bom, a declaração da greve estudantil, ela não foi citada apenas porque os professores ou os técnicos entraram de greve. Nós, estudantes, temos as nossas pautas também para a gente lutar. E uma das mais importantes que a gente está considerando é em relação à assistência estudantil, em relação à permanência desse estudante de baixa renda que está na universidade, que deve permanecer até o final do curso. E esses cortes na educação estão refletindo no projeto de sociedade que a gente tem. Que a gente não tem um modelo de universidade ainda que a gente quer, que é um modelo voltado para o mercado, mas a gente quer defender que essa universidade existe daqui a uns 20 anos, que seja uma universidade pública, e a gente está em greve para lutar pelo ensino de qualidade. E enquanto estudante, a gente se coloca como um sujeito político e um sujeito que vai intervir nisso na garantia dos nossos direitos. No começo do ano, eu fui até a Procon, né, que oferece subsídios para esses alunos, né, de baixa renda, solicitar a minha bolsa permanência. E foi falado que só ia ser liberada apenas 40 bolsas permanentes para todo o quadro de estudantes da UFG. E eu perguntei quantos que estavam na lista de espera, eles falou que eram mais de 1.000 estudantes. Eu também fui solicitar passagem para ir até o congresso, apresentar trabalho, e eles disseram que iam ver o que fazia, porque com os cortes da educação,
isso não seria mais possível. Eu venho da unidade da nutrição da FAMUT, juntamente com o prédio a gente divide com a enfermagem. Lá são 2 cursos totalmente, majoritariamente femininos, a maioria feminina. E foram demitidos funcionários que faziam a segurança. Isso prejudica a permanência dessas alunas dentro da universidade, porque o curso é integral. Então, foi trancado um portão que dava acesso, onde a gente cortava o caminho por dentro da universidade, que era mais seguro. E a gente sabe que o setor universitário, onde se encontra os nossos prédios, é um setor extremamente perigoso. Já tiveram vários casos de assalto, tentativa até mesmo de estupro. Então, a gente não está em greve para apenas ser uma justificativa de férias, de continuar de férias. A gente tem as nossas pautas específicas. E nós temos que lutar pela garantia dos nossos direitos. A greve estudantil vem sendo uma forma do estudante deixar de ser apático diante dos problemas que existem dentro da universidade. O estudante é sempre um sujeito que é controlado. Você nunca vê o estudante tomando partido dos problemas. A gente sempre tem quem fala por nós. E isso é um problema muito grande. Dentro da universidade, nós somos a grande maioria. E a gente está aqui colocando os estudantes para participar das atividades de greve, para entender melhor também por que isso. Nós precisamos sim de uma paralisação estudantil para que os professores, para que o nosso reitor sinta a necessidade de atender as nossas demandas. Porque se a gente não toma uma atitude, as nossas demandas, como a Cris citou aqui, são ignoradas completamente. A gente vive numa universidade que não é inclusiva. Ela tem um modelo todo muito bonito, mas a realidade é muito diferente. A inclusão dentro da universidade não funciona, do homem, da mulher, do homossexual, da negra, do negro. Então, assim, nós vivemos agora um momento de revolução deles. A gente começa a lutar pelas nossas pautas. E é por isso que eu penso que nós estamos de greve, os estudantes da Foram citados aqui alguns fatores, né, que são as pautas gerais dos estudantes, mas vocês poderiam citar mais exemplos, assim, por exemplo, o ajuste fiscal, esse corte, o que ele atinge exatamente? O que ele prejudica na prática vocês exatamente, assim, no dia a dia, na rotina da universidade? Quais são as consequências que vocês têm com esse corte? Ao meu ver, os cortes, eles referem um ataque ao nosso ensino público. Porque isso já sugere um processo de sucateamento das universidades públicas. E isso não é algo assim ingênuo, impensável. É devido a essa política de privatização, de terceirização que está sendo colocada no nosso país. E a gente se pergunta se daqui para frente a gente vai ter um ensino público e gratuito para esses estudantes. Porque um exemplo claro que nós temos dentro da UFG foi o que aconteceu com o nosso Hospital das Clínicas, que devido ao processo de sucateamento do nosso hospital universitário, chegou a um ponto de falar que a única solução seria a privatização. Nós, enquanto estudantes, entramos na luta contra a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, só que de forma totalmente antidemocrática. O reitor mesmo assim apoiou que a gestão fosse terceirizada. E já tem até projetos, né, de OS para a contratação de professores pelo MEC, para que esses professores entrem via OS, né, na educação. Então, isso é um ataque extremamente forte para o nosso ensino público. E por isso que nós temos que defender, para que essa universidade seja pública, gratuita para esses estudantes que vão vir, não só para a gente ficar agora na universidade. No meu dia a dia, a interferência que acontece nós, por exemplo, isso que aconteceu no prédio. São retiradas pessoas das áreas de limpeza, da área de segurança. Isso influencia na nossa vida. Falta insumo básico dentro da faculdade de enfermagem. Falta insumo até dentro do HC. A gente vai atender os pacientes, nós fazemos um trabalho de curativo no perímetro. Tem 3 tipos de pomada que a gente passa. A pomada intermediária não é mais fornecida para atendimento de enfermagem. Então, assim, os cortes da educação e da saúde influenciam muito o nosso dia a dia e a nossa aprendizagem, porque nós estamos perdendo toda a base de informação, toda a base de... Quando eu preciso aprender uma coisa, eu não tenho aquele material para aprender, o que eu vou fazer? São N problemas que vão atingindo
universidade privada não está perdendo. Estão sendo aumentados os repasses para universidades privadas através do FIES, que é um processo de endividamento do aluno. Então, assim, existe todo um processo de fatiamento voluntário, que aconteceu no Hospital das Clínicas e agora a gente está vendo acontecer no Universidade todo. E assim, algo que agrava, né, essa situação, e assim, por exemplo, o exemplo da EBSER é bem claro, né? É a falta de democracia interna, né? Os estudantes, eles muitas vezes não têm voz nos espaços para colocar essas questões mesmo, sabe? Para garantir minimamente, assim, por dentro da universidade o que é possível. Tanto que, por exemplo, lá na Regional Goiás é uma pauta a paridade. Nós somos a maioria na universidade, mas nos espaços deliberativos a gente não tem voz. Então, assim, é muito simples priorizar certas partes, por exemplo, as empresas terceirizadas em detrimento das bolsas, né? É fácil passar uma coisa dessa hoje em dia num conselho porque os estudantes não têm voz naqueles espaços, né? Então, assim, toda essa questão dos cortes, da precarização da universidade, também remete, entra nesse impasse da democracia interna, assim, dentro do âmbito da universidade, que é também uma pauta de reivindicação. E ainda dentro dos cortes, nós das regionais, a gente sente isso muito forte, né? A gente veio de um processo, a maioria das regionais da UFG vem de um processo de expansão, que no caso foi o REUNE, um processo de reestruturação e expansão da universidade, mas essa expansão ela não foi completa, assim, ela foi quantitativa, mas ela não foi qualitativa, né? Lá na Regional Goiás, até hoje a gente sente muita falta de técnicos, né? Tanta estrutura física, RU, Casa do Estudante, que não tem, mas para além disso não tem técnicos administrativos, né? Boa parte dos trabalhadores lá são terceirizados, e isso é uma das primeiras categorias, assim, afetadas pelo corte, né? Assim, os terceirizados a gente vai ver que já estão, né, sendo cortados, por exemplo, na UFRJ, eles foram cortados. Então, assim, as regionais sentem muito, porque já não tem uma estrutura de restaurante universitário, já não tem uma estrutura de assistência estudantil extremamente precarizada. E aí, se o corte chega, né, ainda fica muito mais complicado, porque se, por exemplo, tem bolsas de alimentação, né, mas não tem um restaurante universitário, se corta a bolsa de alimentação, não sobra nada, você não consegue nem, né, pagar por uma alimentação mais barata. Assim. Então, é todo esse processo de crescimento que agora a gente consegue sentir com mais força, né? Em relação a esses cortes, eu acho que cada faculdade das universidades federais tem as suas particularidades. No ICB, que é onde eu estudo, por exemplo, a gente vê um problema no desenvolvimento da ciência, realmente. Assim. A gente tem 6 ICBs, o primeiro com 30% das obras paradas, só 30% foi feito no ICB1, 40% foi feito no ICB2, ICB3 e 4 está parado também, ICB5 e 6 também está com assim, problema no desenvolvimento da infraestrutura. Então, assim, a gente vê um problema até em salas básicas de biotério, para uma pesquisa, sabe? Então, assim, a iniciação científica, ela tem um problema para ter os desenvolvimentos, bolsas, pipic. Então, assim, acaba atrapalhando essa questão da assistência estudantil na infraestrutura, que a gente não tem um prédio, por exemplo, né? Os materiais, eu fui informada no conselho diretor que eu fui, que nosso ano, a gente teve um corte de 30% no ICB. Depois disso, o dinheiro que sobrou, o conselho decidiu que ia ser investido em material de aula prática. Aí fez todo o processo de fazer 3 orçamentos e tudo mais. A gente primeiro tinha aproximadamente 170 mil reais para investir. Depois foi cortado para 130. Hoje, a gente sabe que esse dinheiro nem foi repassado para o ICB. Acabou ficando com o reitor, que a gente não tem mais esse material de aula prática. Então, assim, nós alunos queremos estudar, mas como estudar sem material de aula prática, por exemplo, né? Como a gente vai estudar se a gente não vai ter, a gente não tem mais terceirizados como tínhamos antes. Então, assim, a gente tem uma redução de terceirizados, a gente tem problema com material de limpeza, material de aula prática. Então, como que a gente vai ter aulas se faltam coisas básicas no nosso curso? Eu acredito que, como a Tânia disse, a questão de
com esses ajustes, cada regional tem suas particularidades, como por exemplo, em Catalão, a grande dificuldade, a falta de técnicos realmente, como por exemplo, no bloco nas engenharias não tem nenhum técnico para eles e tal, cortes de reformas mesmo, como por exemplo, o campus 2 da Regional Catalão, que é onde vai ser localizado o prédio de medicina, o curso de medicina, as obras foram paradas, né, porque foram paradas assim, está no processo de parar as obras, porque realmente esse corte afetou todas as áreas da educação, quanto à assistência estudantil lá também, que a gente tem um restaurante universitário há 4 anos pronto e não inaugurado, por essas enrolações de técnicos e tal, de terceirizados e tal, de outras coisas, casa de estudante, centro de convivência, que a gente não tem também, laboratório de anatomia super pequeno, falta técnicos, falta materiais. Então essa questão, infraestrutura nos prédios também, nos blocos, uma pista de atletismo de terra para a gente fazer nossas aulas de educação física, por exemplo. Então é uma questão que vem a prejudicar muito as regionais, principalmente, que são cada vez mais excluídas, são tratadas como periféricas, como um braço do campus regional, um braço da sede, e que com esses cortes vão ficar cada vez mais isolados, cada vez mais precarizados. Eu acho que é importante trazer também sobre a situação dos moradores da casa dos estudantes. Eles são a parcela mais marginalizada da universidade. Marginalizada no sentido de que tem menos visibilidade. Não tem um representante dentro do conselho diretor, tem um só da casa dos estudantes. Então, assim, eles, por exemplo, o boato, que é real, que a gente já soube pela que vai ser cortada a energia da universidade, que a universidade só tem dinheiro para se manter até setembro. Eu estou na minha casa, eu tenho minha casa para eu tomar banho, para eu dormir. E essas pessoas que moram na universidade, vai cortar a energia da casa do estudante também? O problema das bolsas permanentes, que não está sendo ampliado, como a crise o problema, o corte de verbas na educação atinge tudo isso que a gente falou aqui, mais essa população que mora na casa do estudante e que não tem acesso não tem como se manter aqui se não tiver esse recurso que vem. E os primeiros recursos a serem cortados foram as viagens e segundo a ampliação de bolsas. Então, assim, como que um aluno que vai passar no vestibular período que vem, vai entrar na faculdade, precisa de uma vaga, com 1000 pessoas na frente dele, ele não vai se manter aqui. Os indígenas também, a gente tem uma colega nossa da enfermagem, a Franca. Ela é moradora na casa do estudante, mas ela não recebeu nenhum tipo de auxílio além do financeiro. Então, assim, a gente percebe uma deficiência da UFG também. A inclusão desse estudante financeiro, ok, mas e uma pessoa que soubesse falar a língua dela, porque ela tem uma dificuldade muito grande na língua. Então, assim, para a aprendizagem dele, é uma pessoa que fica aqui, dá um nome para a UFG, que é inclusiva, mas não consegue passar nas matérias dele no primeiro período, sabe? Então, assim, o problema da UFG é muito mais embaixo e o corte de verba só está agravando tudo isso. E as bolsas realmente não foram ampliadas. Lá na Regional Goiás foi aberto um novo curso, né, com 50 alunos, que é o curso de arquitetura, mas as bolsas que abriram vagas esse ano foram só, tipo, dos formandos ou desistências, né? Então, assim, como que vai esse crescimento sem se dar estrutura para o estudante se manter, além de não ter casa do estudante, de não ter restaurante universitário, você não dá nem bolsa, né? Então, assim, é uma realidade muito difícil. E só voltando um pouquinho no que a Camila falou, que traz outra pauta de reivindicação, né? Tratando das pautas de reivindicação dos estudantes, que é a questão da pesquisa científica, né? Que entra na pauta da produção de conhecimento. Se não tem mais verba dentro da universidade para desenvolver a pesquisa nessas áreas, quais são as pesquisas que vão continuar funcionando? As pesquisas financiadas por empresas privadas, as pesquisas financiadas por fundações, né? E ninguém é inocente de imaginar que essas pessoas estão investindo na universidade simplesmente porque, né, querem ver o ensino se desenvolvendo. Não, elas têm um retorno ali da pesquisa, né, e que fere a autonomia da universidade em relação à produção de conhecimento. Então entra nesse processo de sucateamento do ensino e da pesquisa,
que passa por um processo aí de apropriação, né? E de privatização mesmo do conhecimento. Além de que também as pessoas que entram dentro da universidade no curso, por exemplo, de licenciatura, elas tinham o auxílio da universidade com o PIBIC, que é a bolsa, né, de iniciação científica também, de docência, mas ela também foi cortada a partir, se eu não me engano, ela não vai ser mais liberada para próximos alunos. E assim, os cursos de licenciatura eles já são privados mesmo, sabe? Assim, se a gente for reparar, são poucas pessoas que optam pelos cursos de licenciatura. Então esse é mais um incentivo para discentes. Assim. Só para complementar, a gente vê uma expansão da universidade em quantidade, né? Não em qualidade. Daí tem essa necessidade da assistência estudantil realmente, que a gente vê na teoria. Na teoria a gente tem pessoas para auxiliar as pessoas que entram por cota e tudo mais, mas a gente não vê realmente essa assistência estudantil na prática, né? Então, assim, a gente vê isso com o ProUni, que veio para aumentar em quantidade várias coisas, mas não em qualidade. Diante disso, nós da nutrição nós organizamos, né, algumas atividades para serem realizadas diante da greve. Uma dessas vai ser realizada essa semana, assim, debate a respeito da dívida pública brasileira. Onde que vai ser? O Cine Debate vai acontecer na Faculdade de Nutrição às 17 horas. Porque a gente acredita que dinheiro tem sim. O Brasil é um dos países que mais arrecada, mas para onde está indo esse dinheiro? A gente sabe que mais da metade desse dinheiro está indo para ser paga essa dívida pública. E por que não acontece uma auditoria dessa dívida pública? Por que o Brasil tem que ficar preso a isso? Vários países já conseguiram realizar essa auditoria pública, se livrarem da dívida. E por que o Brasil ainda continua? E a gente sabe que isso afeta diretamente setores como a saúde e a educação. Então, o dinheiro tem. Por que foi cortado da educação? Por que está sendo cortado da saúde? Então, a gente tem que debater isso num contexto maior, para a gente entender para onde está indo esse dinheiro. O projeto de educação é esse que está sendo vendido para a gente e que nós, enquanto estudantes, nós não podemos aceitar. Enquanto estudantes e enquanto jovens também. E além disso, o conservadorismo no Brasil vem crescendo de tal forma que está atingindo não só a saúde e a educação, como a gente está vendo por causa dos cortes e a privatização das universidades, a privatização das cadeias, a redução da maioridade penal que acabou de ser aprovada, sabe? Os direitos humanos também estão sendo ultrapassados por esse conservadorismo que está crescendo no nosso país. Por exemplo, aqui dentro do UFG, a gente tem algumas políticas que já foram aprovadas, igual uma das poucas universidades que já é aprovado o nome social dentro da universidade, mas e essa pessoa que está entrando dentro da universidade, essa pessoa travesti, ela vai ter assistência também, eu acho. Eu, fazendo parte do coletivo Full Days, a gente luta pela assistência estudantil também para pessoas LGBTs, que ainda não é uma pauta que os estudantes ainda não pegaram ela de frente ainda, porque a gente está passando por tantos problemas ao mesmo tempo, por causa dessa crise e por causa desse conservadorismo que está crescendo no nosso país, que a gente vai percebendo que os direitos humanos, a saúde, a educação são os primeiros a serem deixados de lado, porque não é interesse do capital. O interesse do capital não é a educação, não é ver o povo informado, não é ver o povo com senso crítico, né? Então, tudo isso vem também com um novo modelo de universidade que a gente quer, que os estudantes querem, sabe? Mas a priori a gente está lutando para que os novos estudantes não tenham pouco que a gente já tem, né? Para eles já não chegarem aqui e perderem o que a gente já está tendo aqui dentro. Só uma correção que eu tinha falado para o no nervosismo que eu quis dizer é reúne. Reúne que a gente insere em quantidade, não em qualidade. Nós temos aí ensino, pesquisa e extensão prejudicados por conta desse ajuste. Temos aí centenas de alunos que virão para cá pelo SISU e nós que somos aqui não temos essa assistência, como essas pessoas vão ter essa assistência ao chegarem aqui na UFG? E como a Ana falou, muitas vezes nós, os estudantes, não temos essa voz entre as universidades.
E agora a greve estudantil, ela é esse momento da gente realmente ir à luta, levantar a voz e correr atrás dessas coisas. Mas como também já foi dito, muitas pessoas acham que nem existe greve estudantil. E infelizmente muitos alunos despolitizados, não se interessam, não correm atrás, não tentam ficar por dentro do que está acontecendo e engrossar essa luta, né? E eu queria saber o que vocês estão fazendo para chamar a atenção desses estudantes, para mobilizar mais estudantes. Você falou do Cine Debate, teve aulão, né, semana passada, e eu queria saber como que vocês estão trabalhando para conversar e dialogar, não só com os estudantes, mas com a sociedade em geral. Nós da enfermagem a gente está bastante mobilizado, trabalhando em todos os departamentos. A gente fez já uma aula pública que aconteceu no terminal da vida. Não é só da enfermagem, a gente tem que incluir todo mundo. E a gente está tentando trabalhar trazendo esses estudantes para que eles entendam o porquê da greve de saúde. E tentando colher as reivindicações desses estudantes. Nós fizemos um primeiro fórum de debate sobre a greve, também. Greve não é férias, a gente usou esse tema central, porque a gente tem que ter isso na cabeça, greve não é férias, greve é um momento de luta. E a gente produziu um documento que vai ser entregue para o comando de greve com as reivindicações locais. Então, assim, nós temos um comando de greve também dos estudantes e essas atividades a gente está montando um calendário unificado para que aconteça essa integração entre os estudantes. O pessoal da Faculdade de Educação também está produzindo bastante coisa, produzindo encontros, faculdade de ciências sociais. São encontros mesmo para trazer aqueles estudantes que não estão entendendo o porquê, para que eles consigam captar a mensagem. O comando de greve da Regional Goiânia começa a caminhar agora, né? A construção de pautas, né? A construção desse calendário a partir da assembleia que teve, se não me engano, na semana passada, no dia 11. Mas, por exemplo, lá na Regional Goiás, nós deflagramos greve, os professores estão de greve desde o dia 2 de junho e os estudantes desde o dia 3 de junho, né, deflagraram greve estudantil, já passaram por esse processo de construção de pautas. E um processo muito interessante é que o comando de greve estudantil lá era formado, né, a princípio por 3 pessoas de cada curso, então tinha representantes de todos os cursos, e foi possível construir uma pauta de reivindicação unificada com os professores, né? Então, assim, a gente entende que os professores, eles têm as pautas de reivindicação deles, têm pautas que englobam a qualidade, assim, as necessidades dos estudantes, mas que os estudantes têm suas pautas específicas. E ainda assim conseguiu ter um diálogo, infelizmente não foi feito com os técnicos administrativos, mas para ter essa pauta de reivindicação, porque tem coisas na Regional Goiás que são ali num todo, né? Então, assim, isso faz parte da mobilização. Em relação à mobilização dos estudantes, eu acho que, assim, de entender, por exemplo, o processo da greve é muito simples. Eles estão sentindo na pele, né, tudo que está acontecendo. Os cortes na educação, eles, tipo assim, vêm para mostrar as fragilidades, por exemplo, da extensão, entendeu? Da pesquisa, o quanto isso não é um tripé. É tipo assim, às vezes a extensão é só um bracinho aleijadinho ali da universidade, sabe? E assim, esses cortes, eles vêm deixar isso exposto. E os estudantes dentro da universidade, eles percebem essas coisas. É fácil chegar aqui no campus da universidade e ver um certo abandono do espaço, sabe? Em questão de limpeza e tudo. Aí é claro que agora, né, quando o comando começa a caminhar, a gente tem esse trabalho que é complicado, que é de conseguir tirar o estudante, né, assim, por mais que ele entenda a situação, às vezes ele não sai de casa entendendo a necessidade dessa luta na greve, né. E eu acho que isso é uma construção que passa o movimento estudantil na UFG no geral agora, sabe? A UFG, que é basicamente o Reúne, está sentindo muito forte isso. A UFG, assim, se você for olhar os prédios dela, a maioria foram construídos a partir do projeto Reúne. Então, isso vai chegar muito intenso pra gente, os estudantes vão sentir isso, o movimento estudantil na UFG vai sentir isso, né? Então, assim, eu acho que é um processo que se inicia agora, até porque, assim, a gente sabe que o movimento estudantil na UFG em um período
por exemplo, no período da ditadura, né, passou por repressões assim, muito fortes. Isso historicamente causa um enfraquecimento, né? Se você for comparar com outras universidades, o movimento estudantil na UFG ele é mais enfraquecido, ele é mais estancado, né? E tem medo de surgir. E agora, como eu acho que os estudantes vão começar a sentir isso mais forte, né? A gente tem a oportunidade, né, de gente que já está no comando de trabalhar isso com os estudantes de forma geral. Eu concordo com o que a Ana disse, e eu acho que esse trabalho que a gente faz com os outros estudantes é uma coisa que a gente vai conseguindo com o tempo, em debate, com a discussão, com a participação, inserindo eles no nosso debate, nas reuniões e tudo mais, né? Como a gente está criando uma agenda em conjunto, né? E o CA de Biologia está tentando fazer também algumas atividades que estão por vir. A gente vai fazer um debate na Praça Universitária, dia 24, a crise na educação, greve geral é a solução. E, inicialmente, o CA, eu acho que inicialmente, como o comando não estava no começo, agora que a gente está começando a trabalhar mais com o comando de greve, no começo no CA de Biologia, por exemplo, estava mais relacionando com o conselho diretor e dialogando e mobilizando os alunos mais através de notas e informativos, né, da nossa participação e convidando. O conselho diretor lançou uma nota que eu acho que foi um engano para nós estudantes, né, falando da importância da greve e concordando com essa problemática, essa situação que a gente vive de tamanho e porte, né? Enquanto a gente vê um investimento de 5 bilhões para mais do que essa. Bom, acredito que a principal forma de mobilização, além do comando de greve, é por meio dos centros acadêmicos, né? Porque eles são a base do movimento estudantil. E para estar dialogando com esses estudantes e chamando esses estudantes para lutas. E também por meio desse calendário de atividades durante a greve. A gente está postando também atividades lúdicas, como por exemplo o sarau. A gente, a nutrição em parceria com a Enfermagem, vai estar organizando o sarau nessa sexta-feira agora, para estar trazendo esse contexto da greve para esses estudantes, para aqueles estudantes que estão a par do que está acontecendo na universidade, para trazer para eles por que nós, estudantes, estamos na universidade, mostrar para eles que nós não estamos de greve apenas porque os docentes entraram de greve, porque os técnicos entraram de greve, mas mostrar para eles que nós temos motivos, e muitos motivos sim, para a gente estar na luta, para a gente estar defendendo a educação. E o sarau vai acontecer na Casa do Estudante Universitário, que a gente acha que é até um ambiente mais propício, né, para o sarau. E também para a gente estar ocupando a universidade nesse período de greve. Porque, como foi colocado, greve não é férias. Aí o sarau vai acontecer a partir das 7 horas da noite, na Praça Universitária, da Casa do Estudante da tarde. Bom, na Regional Catalã, foi declarada a greve estudantil semana passada, no terça-feira, dia 11. Após isso, o comando de greve, formado pelo diretor acadêmico, como CEAS, como Educação Física, Ciências Sociais, Geografia, entre outros, a gente começou a construir um calendário de atividades onde a gente está tentando realizar a mobilização dos estudantes em torno da greve, porque tem uma galera muito forte, tem um movimento muito forte de antigrevista lá, antigrevista universitário, falando que da de greve porque os professores estão, sem entender nas pautas específicas, que greve estudantil não serve para nada. E a gente está tentando fazer esse processo de mobilização, tentando expor nossas pautas, que é para estudante, aumento de bolsas, reajuste das bolsas, deparamento com o aluguel, por exemplo, com a alimentação na cidade, que o campus da UFG em Catalão é em uma região onde é tudo muito caro, aluguel inflacionado e tal. E a gente está tentando fazer esse trabalho. A gente vai formar agora um comando unificado entre os professores para defender uma pauta específica e estamos fazendo algumas ações, como distribuição de cartazes ao longo da universidade, mostrando alguns pontos de pautas. Nossa, assistência estudantil não é que assistência estudantil não é esmola, é o direito do estudante, a permanência dele dentro da universidade. A gente vai realizar um ato, dia 20 de agosto, no aniversário da cidade, de uma
vamos dizer, uma manifestação, vai ser mais um informe mesmo para a cidade do que está acontecendo, a real realidade da UFG em si, da greve, dos cortes. Vamos levar cartazes de guerra, mostrar realmente, até para os alunos de escolas públicas que vão estar passando por lá, de um dia o destino vai ser a universidade, então eles têm que se inteirar pelo que vai estar acontecendo na universidade e tal. A gente está tentando trabalhar também a questão da assistência estudantil entre nós mesmos, como, por exemplo, como lá em Catalão, uma defasagem muito grande de bolsas, já aconteceu de ligarem para a gente, da sede de comando de greve, do diretório acadêmico, de aluno pedindo para não se identificar, né, falando que está passando dificuldade para se manter, para se alimentar e tal, pedindo uma ajuda. Então, através disso, a gente resolveu fazer ações como juntar alimentos para doar bolsas, fazer uma almoção lá na sede do diretório mesmo, para todos os estudantes que quiserem comparecer lá e tal. E nessas intervenções, tentar mobilizar e vir cada vez mais pessoas. Cada reunião nossa, graças a Deus, aumenta mais o número de adeptos à greve e tal, e tentar fortalecer o movimento através dessas intervenções. Vocês gostariam de acrescentar algo, de falar algo que vocês esqueceram, convidar as pessoas que estão participando? Então, assim, só lembrar, né, que esse é um momento, assim, importante, né, que por todos esses problemas que a gente está passando, a gente está vendo as coisas se agravando dentro da universidade, e esse é o momento de lutar, né, que não seja pra gente, que mesmo as possibilidades de conquistar sejam poucas, mas de manter no mínimo o que a gente tem, sabe? A gente tem que lutar por mais sempre, mas a gente tem que garantir minimamente o que a gente tem, e isso não pode ser tirado, né? Então, assim, a gente chama os estudantes para debater, né, sempre, os que forem a favor, os que forem contra, que é o que acontece geralmente é que os que são contra não participam dos debates, então, né, deixar isso por isso, todos os estudantes participarem, porque diz respeito a eles sim, é a universidade que talvez quem vai se formar professor vai dar aula, é a universidade né, que vai aí refletir na sociedade que eles vivem. Dizer para esses estudantes também somarem a luta também, porque esse esforço na educação é um processo e a gente não pode aceitar nem aceitar também isso na educação. Chamar eles para estar compondo essas atividades do calendário dos comandos estudantis, né, de cada regional, está elaborando, porque a gente acredita que quanto mais pressão popular tiver, maior será a luta e mais chance nós vamos ter de conseguir as pautas que nós estamos reivindicando. Eu acho que é importante ressaltar, né, que quanto mais gente melhor que é colaborando com a gente por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que sirva ao povo. Sim, eu acho que fazer mais um chamado mesmo, né, para os estudantes fortalecer cada vez mais o movimento, suas regionais e tal, para a gente trabalhar uma universidade pública de qualidade, como a nossa amiga disse, tanto para a gente, né, na questão da assistência estudantil, para as pessoas que necessitam da assistência estudantil, necessitam de ajuda para se permanecer na faculdade, como para as próximas gerações, porque a gente vai usar a faculdade, usar as dependências que vai sair, e vai ter novos universitários, novos tal, que vão precisar da estrutura que a gente tem que lutar para deixar para eles, e eles têm que lutar para deixar para os próximos. Então, essa construção conjunta da universidade, ela passa muito pela mão da gente. Então, a gente tem, agora é o momento de lutar, é o momento ideal, é o momento de mobilização. Então, vamos para a luta, vamos mobilizar a galera. Tá certo, gente. Eu agradeço pela contribuição de vocês. A gente realmente está vivendo um momento muito importante na universidade, né? Greve geral. Então, eu queria realmente agradecer pela exposição de vocês, em estar aqui falando, explicando para as pessoas o que é a greve estudantil, quais são as pautas, o que nós estamos reivindicando. E como estudantes, realmente a gente tem que se mobilizar, né,